Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. E dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito mais a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis e regiões espirituais e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da glória, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Então, vamos ver se a gente termina hoje esse tópico 3. Mas acho que ele vai render ainda. Porque essas armas que ele está falando para vencer as dificuldades, ela tem que ficar muito bem esclarecida, porque todos nós, se a gente quiser sair vencedor das batalhas da vida, a gente tem que lançar mão dessas armas. Então, ele fala no tópico 3, resistência aos ataques através das calúnias, antipatias, azedumes, desprezo, assédio sexual, com perseverança, renúncia, coragem e fé. Resistiu a todos os ataques, com paciência e coragem, renunciando aos prazeres materiais com fé. Então, a semana passada a gente viu isso aqui. Resistiu a todos os ataques. Todos. Tudo que você quiser vencer na vida, você precisa de paciência e coragem. Isso é uma palavra que a gente já está estudando aqui nessa casa espírita desde que a gente chegou. Falando da importância que é a gente saber trabalhar essa paciência. A gente sempre falou para vocês que toda vez que você sentir impaciência diante de alguma atitude, é aí que está a tua prova e tua expiação. É aí que você deve trabalhar a paciência com coragem e vencer as dificuldades. Todos nós temos momentos em que a gente fala para mim, chega, agora eu vou chutar o pau da barraca. É melhor não chutar, porque vai machucar o pé e vai ficar tudo do mesmo jeito. Entende? Então, nesse momento, aí o seu espírito tem que falar mais alto do que a sua personalidade. Paciência. Trabalha aquelas 3 ferramentas que a paciência lhe dá: tolerância, resignação e perseverança. Faça isso com coragem, com energia, com força moral, para que você faça hoje, amanhã e cedo. E você só vai praticar isso da maneira correta, e aí que está o bom da coisa, que é o que a gente vai estudar hoje. Só vai fazer de maneira correta se você souber renunciar e ter fé. Sem renúncia, sem fé, vai ser muito difícil de você fazer alguma coisa na vida. Entenda, a gente fala, e todos vocês sabem, que no planeta de provas e expiações predomina o mal sobre o bem. Não é fato? Alguém discorda disso? Então as leis que nos regem, elas não falam só de coisas boas. Pode até ter coisas boas, e tem, mas o mal deturpa muita coisa delas. E a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. Então, se você segue os preceitos humanos, que temos que seguir, a gente tem que respeitar as leis. Mas a gente não deve esquecer de seguir também as leis de Deus, que são perfeitas. Enquanto nossas leis são perfectíveis, elas podem melhorar. Mas até ela melhorar e ter uma conotação mais superior do que inferior, vai um chão muito grande, porque a gente ainda está no planeta de provas e expiações. Então você vê, muitas vezes, leis bem fundamentadas por pessoas que vieram de lá para cá trazer luz para a gente, e que ao mesmo tempo essas leis bem fundamentadas são burladas, são desvirtualizadas pelas próprias imperfeições humanas. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas se concordam diante das leis dos homens, achando que estão fazendo tudo perfeito e certo.
Não. As leis dos homens, elas regem situações sociais entre nós. As leis de Deus, ela vai muito mais além. Porque além dela reger as situações sociais entre nós, ela rege também as nossas situações íntimas com Deus. Então não pense que você fazendo só as leis humanas, você vai estar saindo dessa vida melhor do que quando chegou. Não é bem assim, sabe? Isso é de acordo com o padrão evolutivo da civilização humana. E é uma civilização muito questionada. Porque é uma civilização que visa muito mais as qualidades do ponto de vista cognitivo do que do ponto de vista moral. Todo mundo fala, está no livro dos Espíritos. O homem evoluiu um pouco do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista moral, a coisa vem se arrastando lentamente. E do ponto de vista moral, é justamente que diz as relações de você consigo mesmo e com o próximo. Porque moral é a parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo mesmo e para com o próximo. E é aí que está a lei de Deus. E aí é que a gente tem que procurar trabalhar nesse sentido. Então eu preciso aprender a renunciar até aquilo que o homem diz que eu tenho direito. Mas muitas vezes eu posso estar fazendo o que é legal diante dos homens, mas imoral diante de Deus. Não é um fato? Então que a gente precisa ampliar a nossa visão desse jeito, para que você tenha paciência e coragem, saiba renunciar àquilo até que você tem direito do ponto de vista humano, para que você trabalhe aquilo que tem dever diante da lei de Deus. Se a gente gosta do direito, que é de receber de acordo com o que a gente fez, a gente tem que compreender que o direito era uma consequência do dever e não uma causa. As pessoas não analisam desse jeito. Eles acham que já têm direito sem ter cumprido com o dever, e por achar que tem direito vão fazendo muitas coisas erradas, equivocadas no mundo. E aí a coisa começa a complicar, porque ele termina não só ferindo o mundo, mas ferindo a si mesmo e a lei de Deus. Então que eu renuncie àquilo que eu preciso fazer diante da lei de Deus. Para você ter uma noção dessa palavra renúncia e do peso, da importância dela, a gente tem um livro fantástico, psicografado por Chico, que chama-se de Renúncia. Acho bom todo mundo ler. De todas as obras do Emmanuel, a única que ele colocou como título algo afetivo foi Renúncia. Há 2000 anos atrás, ele está falando da vida dele. 50 anos depois, continuou falando da vida dele na encarnação. Ave Cristo, continua a saga de um pai para tirar seu filho do caminho da imperfeição. Paulo Esteves, já está dizendo, né, de Paulo Esteves. Mas renúncia é uma virtude. Foi a única obra que ele fez de coração em que ele botou esse título, uma representação de afetividade. E nesse livro, Renúncia, também faz parte da vida dele como espírito mortal. Porque o padre Damião, que ela tanto se relaciona com ele, que ela quer tanto ajudado por ele, é uma das encarnações do Emmanuel. E ele fica muito feliz, e ele declara que durante muito tempo não conheceu uma alma tão sublime como aquela mulher. Então, essa palavra renúncia, entenda, todos nós precisamos trabalhar com ela. Sabe? Se você for ler o livro Ação e Reação de André Luiz, esse livro, ele é fantástico, sabe? Tem uma palavra que se repete nele várias vezes, e normalmente é em cada história que ele conta para a gente, sabe? A palavra chama-se de sublimação. Sublimar
é eu abdicar de uma sensação egoísta, materialista, transmutando por algo que tem sensibilidade do ponto de vista altruísta e espiritual. Sublimação é eu saber renunciar o meu lado material para poder trabalhar o meu lado espiritual. Então, você vai ver nas obras espíritas o tempo inteiro, inclusive no André Luiz de uma maneira geral, essa palavra renúncia, essa palavra sublimação, exemplos disso, sabe? Então a gente precisa renunciar muitas coisas que do ponto de vista humano a gente tem direito para que você use, para que você trabalhe sensibilidade espiritual. Sem essa renúncia, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você foi. Você não vai mudar nada dentro de você. E é como a gente tem estudado aqui. O que vale nessa vida, para cada um de nós, são as transformações interiores que cada um faz. Se você não fizer nenhuma transformação interior, como Paulo fala para a gente, educar o homem velho, construir um homem novo, se você não fizer isso, você vai sair dessa vida do mesmo jeito que chegou. Você pode ter participado de um momento de relação muito bonita, muito bem, mas você não realizou transformações em você, você é a mesma pessoa. Só para comparar, a castidade dos religiosos é igual à obrigação? É o mesmo sentido? Porque eles abrem mão. Olha, se ele faz isso com fé, vai ser. É por isso que a gente vai analisar essa palavra fé depois. Qualquer renúncia que você faz em benefício do outro, ele é algo nobre. Agora, quando você faz essa renúncia para ter benefício próprio, isso é muito ruim. Essa questão que a senhora fala está no livro dos Espíritos, a respeito da castidade. Ele explica justamente desse jeito. E ele ainda questiona, mas você acha errado a pessoa fazer isso? Não, quando eu usei a palavra egoísta. Quando você faz isso, qualquer renúncia com fundo egoísta, você não está abdicando de nada. Porque a gente precisa entender que a gente tem que fazer isso com fé. Deu para entender bem essa palavra renúncia? Porque você vai ter que praticar isso. E se você não fizer, você não está construindo nada de bom na sua vida. Você está ratificando o que você já era. E não está levando nenhuma transformação interior. Mas essa renúncia, como ele fala aqui, renunciando aos prazeres materiais, por isso. Se você renuncia sem isso, complicou. Porque você fez mão do pseudo-amor. Você criou uma máscara do ego. Você fez por fora aquilo que você não quer dentro. Daí a importância da gente definir essa palavra. Sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu posso fazer. Fé humana. Sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai que é perfeito para com o Filho que é imperfeito. Fé em Deus. Essas duas palavras têm que ser muito bem analisadas com as atitudes que a gente vai estar tomando. Para que eu tenha uma convicção íntima, eu tenho que estar do lado da verdade. Por isso que a gente fala, a fé é filha da verdade e tem como seu pai a razão. Eu vou repetir, porque isso vale a pena ficar gravado na cabecinha de cada um de vocês. A fé é filha da verdade e tem como seu pai a razão, que pertence a cada um de vocês. A verdade Deus dá, a razão você trabalha. Esclarecimento e consolação Deus sempre nos dá. Realização e convicção é um problema nosso. Então, quando ele fala fé, eu tenho que estar fundamentado na verdade. Porque se eu não tiver fundamentado na verdade, eu vou estar criando ilusão. Porque a ilusão surge quando a gente foge da verdade.
E esse é um dos maiores problemas que existem para todos nós, sem exceção. Porque o desespero, que é a falta da esperança, ela surge com as ilusões que eu criei durante a minha vida. E eu criei ilusões durante a minha vida porque eu fugi da verdade, e eu fugi da verdade porque eu não usei a minha razão para procurar entendê-la. Porque Deus sempre vai nos dar esclarecimento da verdade, que vai trazer consolações para a nossa ignorância. Mas a realização sou eu que tenho que fazer, com a minha razão, para que eu crie em mim algo de bom e nobre. Realização e convicção é um trabalho pessoal. Então você quer ter fé, mas essa fé, esse sentimento divino que Deus deu para os seus filhos também, quer ter essa fé? Vá atrás da verdade. Não vem com desculpa de dizer, eu não entendo, eu não consigo, eu não dou conta. Você está dizendo isso que Deus não está dando a oportunidade para você crescer em sua fé. Você acha que Deus vai fazer isso? De acordo com o entendimento e o grau evolutivo de cada um pode entender um pouco mais da verdade para que essa verdade vivida gere transformações dentro de cada um. E gerando essas transformações, eu vou sair dessa vida melhor do que quando cheguei. Ninguém é tão ignóbil que não possa receber uma parcela dessa verdade. Deus, quando te transformou do reino animal para o reino hominal, Ele te deu a consciência, que se divide em 3 grandes pilares, que a gente já viu isso, já estudou isso, está no livro dos Espíritos, não estou inventando nada. A consciência que você tem um amanhã, que você é imortal, que você vai ser eterno junto de Deus. A consciência desse Pai bom e desse mundo espiritual que você pertence. Está na consciência de cada um. Isso é um dos pilares da consciência da gente. O segundo pilar é a consciência ética. É eu saber diferenciar o certo do errado, o bem do mal. E essa consciência ética a gente tem, e é o que nos vai dar discernimento. Eu saber discernir as coisas para poder tomar a conduta correta. E a consciência moral, que é a capacidade que eu tenho de ponderar aquilo que eu vou fazer em relação a mim e aos outros, sabendo que serei responsável e terei que assumir as consequências. É ela que vai me dar a prudência. Eu posso conhecer Deus, as leis universais, o mundo espiritual, porque isso faz parte do desenvolvimento da minha consciência. Agora, se você boicotou sua consciência, aí o problema é seu. Se você quer arrumar desculpa para não trabalhar isso, continue arrumando, porque você vai sair dessa vida do jeito que você chegou. Porque você não está indo em busca da verdade, para que essa verdade venha iluminar você como ser espiritual que você é, acrescentando coisas boas no seu código de ética, para que você, do ponto de vista da consciência moral, faça as coisas corretas. É assim que a consciência vai proceder diante da gente. E é aí que eu vou estar trabalhando na minha fé. Eu vou me alimentar da verdade, para que essa verdade traga em mim esse sentimento de convicção íntima, que eu sei que sou um espírito imortal e que eu posso fazer o bem, porque Deus me criou para o bem. Ele não vai negar isso para mim. Que é como Jesus fala: qual de vocês que é pai que seu filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Se vocês que são imperfeitos fazem isso, imagine vosso Pai que está no céu. Então que a gente alimente a nossa fé, mas essa fé é verdadeira, porque é essa fé que Jesus falou para a gente, que ela transporta a montanha, ela supera as dificuldades que a gente vai ter. Porque é essa fé, com esse sentimento de segurança íntima que eu tenho, que vai me dar a energia, que é o esforço, para que eu saia do comodismo do homem velho e use a minha vontade para gerar um homem novo.
Se você não tiver fé, você vai ficar como essas pessoas que falam por aí, sim, eu vou tentar. Eu vou fazer uma fezinha. Ainda uso esse termo, sabe? Vou fazer uma fezinha para ver se dá certo. Se você é dessas pessoas, fique sabendo que você está perdendo a oportunidade de trabalhar algo santo e divino que Deus te deu, que é um sentimento de fé, para que você haja agora e conquiste as dificuldades que você precisa trabalhar para poder se tornar uma pessoa melhor. Porque a fé é algo que vai dar energia para a vontade, e a vontade vai fazer o que eu estou realizando aqui agora. Se aqui agora você diz que não tem condição, tua fé não está bem fundamentada. Então amplia a tua fé, traz a verdade para ela, analisa isso com carinho, veja que você tem condição, porque se Deus deu a oportunidade é porque você pode se tornar melhor. Toda prova, toda expiação e toda missão podem ser vencidas e ampliadas, mas com o uso da fé. É esse sentimento de segurança íntima que eu vou ter, que eu vou superar os prazeres materiais. É essa fé que eu vou dizer para mim, eu vou parar de fumar. E para. Porque ele sabe que tem energia dentro dele, que esse sentimento de fé mostra que ele é um espírito imortal e que Deus não quer que ele fique no caminho da imperfeição. Então ele vai parar, porque ele quer. E ele quer por quê? Porque ele tem fé. E essa fé é uma fé bem fundamentada. Então, a crença que a gente tem para se transformar a fé, essa crença tem que ser verdadeira. Se for uma crença ilusória, limitadora, como a maioria das vezes é o que a gente usa, a sua fé vai ser vacilante. E vai criar ilusão. E se você não acorda dessa ilusão enquanto está nessa vida, você vai ter que acordar na vida seguinte. É por isso que tem uma frase do Chico. Sabe que a gente não sabe se é do Chico ou odeia mano? Não, é dos dois, né? Ele diz o seguinte, que a desilusão é a visita da verdade. Vou repetir. A desilusão é a visita da verdade. Por isso que a gente fala que a fé tem que ser filha da verdade e ter como seu pai a razão. Porque vai ser a razão de cada um que vai trabalhar a fé que cada um vai ter. Porque a fé não se mede em comparação com os outros, se mede em relação a si mesmo. A si mesmo. Então não venha dizer você, eu tive fé, venceu, você vai ter fé vencendo mesmo. Não. O outro tem os problemas dele. As convicções que ele precisa ter é diferente das suas, porque esse grau de evolução dele é diferente do seu. Ofereça material, para que ele vá em busca desse material e, aprendendo a verdade, ele, com a sua razão, vença as suas dificuldades. Então é essa fé que vai fazer eu abdicar desses prazeres. Não é interessante isso? Pois é. Mas mais interessante que isso é o que Jesus falou. E que eu trouxe para vocês, que é uma coisa que eu sempre falei aqui, nunca tinha trazido ainda, sabe? Mas que é muito interessante. Isso aqui está em São Lucas, no capítulo 20, no 34. E ele diz o seguinte: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobreveia de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olhai por vós mesmos. O problema é nosso. Eu tive que olhar por mim. Quando eles olharem por vós mesmos, tenha bom senso. Sabe o que é bom senso? É você usar a razão no caminho do bem, analisando o que você é.
Seja criterioso com você mesmo. Analisa você por você. É um trabalho de cada um, individual, intransferível de cada um. Eu que tenho que olhar por mim mesmo. Eu que tenho que observar a mim quem eu sou. Eu que tenho que ver se eu estou com o meu coração, quer dizer, meu sentimento, envolvido em sensualismo. Porque o que é sensualismo? Não é glutonaria, não é embriaguez, não são os cuidados da vida, que tanto me encanta do ponto de vista material? Então, que eu não entre no sensualismo. Porque é a mesma coisa que ele falou. Onde está o teu tesouro, vai estar teu coração. Não construa o vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Tesouro como? Glutonaria, embriaguez, prazeres da vida. Construa o vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Que são as qualidades espirituais que a gente precisa desenvolver, que a gente vai levar para a nossa imortalidade. Não vai morrer. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro? Olhai por vós mesmos. Tenha bom senso. Faça o autoconhecimento. Veja o que é que você está fazendo. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada na tua consciência. Você tem essa capacidade de ter discernimento, você tem um código de ética. Você sabe que você é um espírito imortal e pode trabalhar os lados espirituais, não ficar preso aos lados materiais da vida. Então que eu saiba renunciar a isso que tanto me encanta, abdicando dessa glutonaria, dessa embriaguez e dos outros prazeres que a vida me dá. Que eu saiba usar, trabalhando a sensualidade, para que eu extraia disso aí sentimentos, depurando todos aqueles que são bons e educando aqueles que são ruins. Isso depende de cada um de nós. Então o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Porque se eu ficar encantado com isso, cuidado, que eu não sei a hora que eu vou partir para o outro mundo. Eu não sei a hora que a morte vai me pegar como um laço, de surpresa. Porque a gente nunca se preparou para isso. É a única certeza da vida. O resto é tudo incerteza. Não existe certeza a não ser a morte. Procure qualquer coisa, é incerto. A única certeza absoluta, a única, é que nós, do ponto de vista material, vamos morrer. E o que é que a gente está fazendo diante dessa certeza? A gente está fugindo da nossa verdade? Onde está essa verdade que eu preciso encarar ela, para que ela alimente a minha fé? Eu fujo da verdade, nem querendo enxergar que eu vou morrer um dia. Que fé é essa que eu estou vivendo na minha vida? Se isso pode acontecer agora, amanhã, depois da manhã, pode acontecer comigo, pode acontecer com os meus. E aí? A gente vai continuar se iludindo no mundo material? É um trabalho que cada um vai fazer por si mesmo, entende? Com bom senso. É uma capacidade crítica, analítica, que depende de cada um querer ir em busca da verdade. Então que a gente tenha boa vontade. Porque sem boa vontade, você vai ficar preso à sua vontade, do ponto de vista humano. Só a boa vontade é que vai exaltar algo que está do seu lado espiritual. A gente precisa compreender essas palavras de Jesus, porque isso ressoa em nossa consciência o tempo todo, mas a gente foge de trazê-las para o nosso interior. A gente conhece o relato, a gente tem conhecimento informativo. Onde é que está essa informação que eu não estou trazendo para que eu me aprofunde nessa verdade? Porque eu tenho receio, tenho medo, porque eu não quero trabalhar o lado espiritual, porque eu quero continuar me encantando com os prazeres da vida. De que adianta você viver desse jeito
frequentar casas religiosas, ficar na superficialidade, fugindo da responsabilidade que você precisa ter de trazer a verdade para você e levar essa verdade religiosa que você está escutando para a sua vida do dia a dia. As pessoas que vivem assim ainda têm um crucifixo com Jesus nele. Eles têm medo de tirar Jesus do crucifixo e trazê-los para a sua vida íntima. Então eles adoram o crucifixo, não adoram a Jesus. Cuidado, gente, porque é isso que a gente está estudando. Foi assim que ele venceu as dificuldades da vida. Ele soube entender Jesus. Ele soube ter senso crítico sobre ele mesmo. Ele soube analisar quem era ele no grau evolutivo que ele estava vivendo na Terra. Era bom os prazeres que ele tinha na vida? Quem não é? É bom. Mas a gente não pode tornar o bom querer ser a excelência da nossa vida. Que esse bom venha trabalhar coisas úteis realmente para o nosso espírito. Se alimente bem, dê material de primeira, para que suas células do seu corpo tenham vida longa. Não vá se empanturrar de gordura, e principalmente de carboidrato, que é o que se mais faz hoje em dia. E se vende, porque é uma propaganda em cima da outra, enganosa, de carboidrato é gostoso. Pode ser. Mas eu vou fornecer isso em demasia. A gente sabe que a parte inflamatória nossa está no açúcar, está nos carboidratos. É os carboidratos que lesam a nossa íntima dos vasos, e a gordura vem em consequência, pelas falhas que causa a inflamação dos carboidratos. E a gente continua com essa glutonaria. Então para e reflete com carinho. A gente sabe que, do ponto de vista de saúde mental hoje em dia, nas doenças neurodegenerativas, a alimentação é uma das coisas de ponta. A alimentação, sono, estresse, entende? Essas coisas a gente já estudou muitas vezes aqui. Está aí. A gente sabe, está cansado de falar para vocês que o álcool nunca trouxe nem vai trazer nada de bom quando desce de boca adentro. Ele é muito bom para o que está na superfície, mas não na nossa intimidade. Qual que é o limite para a pessoa dirigir de álcool? Zero. Porque qualquer coisa de álcool acontece aqui, perturbação dos sentidos, causada pela ingestão excessiva ou não, mas acontece que está alterando. Para dirigir um carro é zero. E para dirigir sua conduta com seu filho? Sua conduta com a sua mulher? Do ponto de vista social, externo, a lei humana diz isso. Eu já falei que a lei humana, ela rege preceitos e regras do ponto de vista social. Mas a lei de Deus, ela vai mais além. Ela rege seus princípios próprios de você, com a sua consciência e com ele. Se para dirigir um carro é zero, e para dirigir seu espírito, e para dirigir sua personalidade, você acha que vai ter mais? Ou alguma quantidade de algo boa? Deixe de ser pueril. Entra no caminho da verdade com V maiúsculo. Para que essa verdade com V maiúsculo venha educar a sua verdade com V minúsculo, pequenininho. E você educando essa verdade com V minúsculo, ela vai crescendo gradativamente, pelo esforço próprio e pela educação de você diante dos prazeres da matéria. Porque Jesus deu um exemplo entre comida e bebida naquele tempo que vale até hoje. Quantas vezes você encarnou e desencarnou e leu Jesus? Eu falo leu porque não estudou. Porque quem estuda se aprofunda. Quem se aprofunda aprende. Então você leu, mas você não trouxe conhecimento informativo para ser um conhecimento reflexivo dentro de você e despertar sua concordância e dizer: eu vou vencer a dificuldade porque eu sei que a verdade vale mais do que os meus preceitos. Humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Orgulhoso é aquele que ama mais a si mesmo do que a verdade. E agora, como é que fica? Por que é que você não faz?
Se você teve várias encarnações aqui na Terra, já viu isso. Porque em cada um de nós prevalece o orgulho. E a gente ainda não sabe trabalhar a humildade para amar mais essa verdade do que a si mesmo. Porque quando eu amo mais a verdade do que a mim, eu vou me abastecer dessa verdade para colocar em prática na minha vida. E não é isso que a gente está fazendo. Então, mais uma encarnação está aí, a gente está lendo Jesus. Vai estudar? Porque a tua fé depende disso. É essa convicção íntima, é uma convicção porque ela está fundamentada na verdade. Por isso que a fé é filha da verdade. E o pai dela é a razão, que é o que você vai estudar para aprender. Então, o que é que você tem que fazer? Coloca a verdade diante da tua visão o dia inteiro, para que essa verdade não se apague. Então, coloca um livro, vai ler alguma coisa educativa, coloca rotina na tua vida, no caminho da verdade, vai fazer evangelho lá. Quantas vezes? Um dia, a semana inteira, uai. Você não está vivendo da verdade, ou você vai tirar a licença da verdade e dizer, ô Jesus, hoje é domingo, eu bebo. Isso é convicção que você tem? Que você muda de conduta? Não. Isso é um fingimento. Você está usando de sentimentalismo. Você está colocando uma emoção acima da sua razão. E onde é que fica a tua fé, que tem como pai a razão? Clareia isso aí na tua consciência. Toma uma conduta de pessoa lúcida. Faz alguma coisa em teu benefício espiritual. Educa os prazeres da vida, para que você saia dessa vida melhor do que quando chegou. Porque logo, logo, é como Jesus falou aqui, quem não vai passar por isso? Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. O que é que vai haver? Essa verdade que é a morte. Esse laço que vai nos pegar um dia. Então se prepara para isso. Para que quando isso chegar até você, você não entre em desilusão. Porque a verdade vai vir te visitar. E começa a visitar desde que você começa a penetrar no mundo espiritual. Porque está lá escrito. Quando o Santo Agostinho responde, se o anjo da guarda abandona seu cultivo, ele diz lá, que na hora do juízo final, ele vai estar junto da gente. E vai estar mostrando. Você fez isso na vida, mas eu te mostrei que era assim. Você resolveu fazer diferente, mas eu te orientei que não era desse jeito. É aí que tem a visita da verdade. A gente nem morreu ainda, porque nas experiências de quase morte, é isso que acontece. Você nem está morto em definitivo, já vem a consciência mostrando a verdade para você. É o que? A nossa consciência do amanhã. Que existe um Deus, que a representação desse Deus na minha vida é meu anjo da guarda. Que existe um mundo espiritual, que eu vou morrer um dia, vou voltar para lá. E lá eu vou encontrar com esse Deus, com essa verdade. Saia um pouco das ilusões da vida. Tenha compaixão de você mesmo. Olha você como um espírito que está aqui para aprender. E que a sua consciência tem que ser o fiel da balança que vai gerar o caminho correto nessa aprendizagem. Porque eu preciso desenvolver o dever consciencial. E aproveitar as experiências da vida, porque Deus é esse Pai bom, que eu tenho fé nele, esse sentimento de convicção íntima, desse Pai que é perfeito, para comigo que sou imperfeito, Ele vai estar dando a experiência que eu preciso, então jamais eu vou reclamar da vida. Jamais eu vou ficar dizendo impropérios que a vida fez coisas que eu não tinha condição de realizar. A gente sempre tem condição de fazer melhor. Sempre. Porque se não fosse essa palavra sempre, esse Deus já não seria bom. E já não existiria mais essa fé em Deus. Então mostra que você pode ter bom senso. Você pode se analisar e ver onde teu coração, a tua afetividade está te prendendo. Se é nos sentimentos de valência positiva, onde vai edificar teu espírito e gerar aproximação com os outros, ou é nos sentimentos de valência negativa, que vai fortalecer teu egoísmo, gerando afastamento dos outros em tua volta. Faz isso, para que quando esse dia chegar, você esteja preparado.
para não ter tanta desilusão quanto deveria ter. E não ter tanto sofrimento quando chegar no mundo espiritual. Porque é muito bonito como Jesus encerra isso, sabe? E ele encerra dizendo, ó, vigiai, olhai por vós mesmos, vigiai, analise, pondere, veja você, pratique o autoconhecimento, pois em todo tempo, não tem essa história de dizer, eu vou fazer isso por um mês, uma semana, um ano, 2 anos. Não, é todo o tempo. Não tem licença moral. Se vai parar de comer o que não deve, não pare. É por isso que eu falo para os pacientes, não faça dieta, mude seus hábitos. Mude seus hábitos. É o carboidrato que está te prejudicando? Para. Substitui por coisa mais saudável. É a gordura? Para. Vai atrás das gorduras boas que existem por aí, que sobe o teu HDL. Mas eu não gosto. Mas a gente não está aqui para realizar o que a gente gosta. A gente está aqui para edificar nosso espírito. Eu não estou aqui para viver da minha verdade. Eu estou aqui para aprender com a verdade divina, para que aumente a minha verdade. Sai do teu gosto. Teu gosto é teu instinto. Teu gosto diz respeito à animalidade que você fez ontem. Tu precisa educar isso em você. Educa teu gosto. Vigia. E vigia o tempo todo. Porque a tentação está aí te catucando. O que é que acontece nos AA da vida? Ele diz, hoje eu não bebi. Hoje, todo dia que amanhece, ele agradece porque não bebeu naquele dia. E ele faz isso todos os dias da sua vida. Faz o quê? Faz 20 anos e ele continua dizendo, hoje eu não bebi novamente. Hoje eu não bebi. Por quê? Porque ele tem que vigiar todo dia. Foi assim que Jesus falou para a gente. E além de vigiar todo dia, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Vá atrás de energia boa. Se relaciona com Deus. Pede a Ele mais força, para que você vença as suas tentações. E se você estiver trabalhando, Ele vai te oferecer. Agora, se você não estiver trabalhando, paciência. Deus é bom. Ajuda quem trabalha, mas não é bobo para ficar ajudando aqueles que são indolentes. Porque é como Jesus falou, o Pai trabalha todo dia. Eu trabalho também. Semana que vem a gente continua. Faça a nossa prece. Para os nossos irmãos e para nós mesmos que ainda nos comprometemos na vida. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam.
Detém os passos daqueles que distribuem a mão. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos troveirinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Senhor Jesus, em teu nome, encerramos mais uma noite de aprendizado, agradecendo-te por mais esta oportunidade e que possamos levar esses ensinamentos e reflexioná-los em nosso ambiente. E por acréscimo da tua misericórdia, te rogamos neste momento, auxilia-nos para que tenhamos